temos uma palavra para você. Nós estamos iniciando hoje a campanha Os Valentes de Davi. E é muito tremendo essa campanha, esse tema. Eu quero começar lendo com você. Queria que você abrisse aí 2 Samuel, capítulo 23, verso 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 9. Glória a Deus. E diz assim o texto. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim, vamos começar do verso 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aiotá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição, feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. E por aí vai, vocês vão continuar lendo na sequência dos dias das semanas de quinta-feira. Mas eu escolhi um dos valentes que está aqui, dentre esses 2, que a gente leu primeiro aqui, né? O apóstolo falou que vão ser 4, que vai ser mencionado aqui. Eu estudei sobre 3, estudei sobre o primeiro, né? Que é o Josebe-Basebe, ou está aqui também na Bíblia o Jabezão. Estudei sobre o Eleazar e estudei sobre o Samar. São 3 grandes gigantes, 3 valentes de Davi. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Eleazar. Vocês sabem que o rei Davi, o apóstolo estava aqui falando de Davi. Davi era um guerreiro, um valente, corajoso. Guerreava muitas batalhas, né? E a Bíblia diz que ele era um guerreiro que vencia muitas guerras. Davi venceu muitas batalhas que guerreou. A gente não pode dizer todas, mas a maioria que ele guerreou, ele venceu. E chegou um determinado tempo da vida de Davi, que Davi começa a se esconder de Saul, porque Saul buscava matá-lo. Então ele vai para a caverna de Adulão, se esconder por ali, para que Saul não o matasse. E quando ele está nessa caverna, a Bíblia diz para mim que nessa caverna começam a procurá-lo homens de todo tipo de jeito, endividados, amargurados, desempregados, talvez de todo tipo de qualidade ruim, foram aparecer lá para ficar com Davi e se apresentar ao rei Davi. Eu vim para cá para ficar contigo aqui, para fazer companhia a você. E Davi falava, meu Deus, só aparecia o que não prestava para ficar com Davi, lá na caverna. Só que eles eram excluídos da sociedade. A sociedade já não tinha mais perspectiva naqueles homens, já não viam eles como coisas boas, já não serviam para mais nada, estavam de lado, à mercê da sociedade. Só que quando Davi olha para eles, Davi vê além do que o olho humano conseguia enxergar. Davi começou a olhar para eles e enxergar um potencial futuro. Eles hoje não prestam, mas amanhã esses cabras vão dar caldo. Esses cabras vão dar alguma coisa que funcione, não é possível. E sabe o que me faz lembrar? Quando Deus olhou para mim e para você, a gente também não valia nada. A gente não prestava. Estávamos à mercê da sociedade. Ruins. A gente é ruim. Mas quando Deus olhou para nós, Ele viu em nós um potencial que homem nenhum conseguia enxergar. E resolveu dar para nós uma segunda chance. Assim como Davi fez com esses homens. Deu a eles uma segunda chance. De vida, de esperança, do amanhã. E quando Davi faz isso, Davi começa a liderar esses homens. Davi chama eles e começa a liderar e começa a ensinar como é que faz para guerrear, como é que faz para lutar, como é que você vai fazer na batalha, como é que você vai ser, como é que você tem que fazer.
começa a liderar esse exército. Se junta lá na caverna de Adulão um exército com Davi. Um exército potente, grande. E dentre esses homens, Deus escolhe alguns. Salta nos olhos alguns. E é desses alguns que nós vamos conversar aqui durante essas semanas. Os gigantes, os valentes que se encorajaram, foram leais a Davi, se colocaram na frente da batalha. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Eleazar. E eu li aqui o texto com você, que Eleazar, ele estava num determinado dia nas terras israelitas. Aquela terra era do povo de Israel. Só que o povo filisteu, os inimigos, os filisteus, olhou para a terra e viu que a terra era boa. A terra produzia cevada, a terra era boa. Então eles falaram assim: vamos tomar aquela terra para nós. Os inimigos de Israel falaram, o exército filisteu, nós vamos tomar aquela terra. E de repente eles vêm numa comissão gigante. Os guerreiros filisteus começam a se preparar, armados de guerra até os dentes. Eles começam a vir. E o exército de Israel está daqui olhando aquilo, e aquele cenário de guerra. Eles pensam assim: vai todo mundo morrer hoje aqui. Não tem como a gente se livrar dessa situação. Olha como os camaradas estão vindo ali tudo armado. E aí, a Bíblia vai me dizer que os guerreiros que estavam do lado de Eleazar, um foge, outro fala: eu que não vou ficar aqui. Sai fora. O outro recua, vai embora. O outro vai. Cadê o exército? Todo mundo sumiu, fugiu e se escondeu. Porque na cabeça deles, o que ia acontecer? Vai todo mundo morrer aqui nessa guerra. A gente não tem como lutar contra esse exército. Então, para não morrer, a gente vai fugir. E o que me faz pensar que muitas das vezes nas guerras que nós enfrentamos, a vontade é de fugir, né? A vontade é de se esconder. A vontade é de largar as armas, se esconder, se intocar, não lutar, não guerrear. Não é essa a vontade, ou sou eu que tenho essa vontade, gente, de vez em quando, de largar tudo? Largar a espada, largar as... Vocês não têm vontade não, gente? Ah, tem, apóstolo? Vontade de largar? O apóstolo tem, gente, só nós dois que tem. A igreja está mais forte que nós. Graças a Deus que vocês não têm vontade de lutar, de largar nada e continuar lutando. Que bom. Mas eu vou confessar o meu pecado para vocês. Às vezes a vontade é largar tudo. É largar a guerra, é parar de guerrear, olhar para o lado e falar: opa, não tem ninguém olhando não, vou fugir. E vou me esconder. E foi isso que aconteceu com aquele exército. Eles se esconderam, eles fugiram, porque eles pensaram assim: não dá pé para a gente. Se a gente ficar, a gente vai morrer, meu irmão. Só que Eleazar, esse camarada aqui, sabe o que aconteceu com ele? Ele viu naquela situação uma oportunidade. Quando ele viu um correndo, outro correndo, um se escondendo, outro se escondendo, ele viu uma oportunidade de subir de nível, de melhorar, de buscar forças em Deus para guerrear e vencer. Ele sabia quem guerreava as suas batalhas. E ele falou: eu não posso largar. Eu não posso abrir mão. Os caras abriram mão da terra muito fácil. Entregaram de mão beijada pro exército inimigo. Ele falou: não, eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para parar. Eu não fui chamado para desistir. Eu não fui chamado para recuar. Eu não fui chamado para me esconder. Eu vou ficar aqui. Nem que eu morra, eu vou ficar de pé aqui e vou enfrentar. E ele começa a enfrentar o exército. Pasmem, um homem contra o exército filisteu. Tá vindo um monte de homem lá, cheio de armas, e ele continua aqui de pé. E a Bíblia diz que ele tem uma espada. É com uma espada que ele vai vencer essa batalha. Aí eu pergunto para vocês: Eleazar devia lutar pra caramba, né? Devia ser muito bom de guerra. O cara devia ser um cabra muito bom. Irmãos, não era a habilidade que estava sobre ele. Era a unção do Todo-Poderoso que estava sobre a vida dele. Olha o nome, o que significa Eleazar?
quem Deus ajuda. É o significado do nome. A quem Deus ajuda. Então, ele já entrou naquela batalha para sair dela vencendo. Para sair dela ganhando. Sabe por quê? Ele não estava sozinho, embora parecesse que não tinha ninguém para guerrear com ele. Mas muitas das vezes, quando eu e você estamos guerreando numa batalha, onde parecemos que estamos sós, eu tenho algo a te dizer. Deus está no controle desta luta, dessa batalha. E você vai sair vencedor. Porque Eleazar, com uma espada, a Bíblia me diz que ele começa. Vem um, ele mata. Vem outro, ele mata. Vem outro, ele mata. Mata. E mata, e ele não dá tempo para descansar não, porque os caras vinham com toda a força, e ele com a espada só, e matando, a ponto que ele cansa, porque a gente cansa, não cansa, gente, na batalha? Tem alguém cansado aqui nessa noite? Levanta a mão aí, levanta a mão que eu quero te conhecer. Tá cansado de lutar, né? Tá cansado de guerrear, não tá? Tem hora que a gente olha assim, ela olha para nossas mãos assim e fala assim, meu Deus, só o Senhor para me dar força, que tá difícil nessa batalha aqui. Eu tô guerreando sozinho. Mas eu quero te falar alguma coisa sobre a guerra. O que é a guerra, Verônica? Por que Deus nos coloca nas batalhas? Por que Deus nos coloca nas guerras? Sabe por quê? Porque todas as vezes que você entra numa batalha, a intenção de Deus é honrar a tua fé. É honrar a sua vida e te trazer vitorioso dessa batalha. É te trazer vencedor e de pé. Então é por isso que Deus te permite entrar nas batalhas. Aí você me faz outra pergunta. Mas Verônica, por que muitas das vezes eu me sinto sozinho nas batalhas como Eleazar estava? Sabe por quê, irmãos? Na hora do churrasco tua casa tá cheia, não tá? Tá. Na hora do passeio que você convida, todo mundo vai, não vai? Vai. Tua casa de praia não fica cheia? Fica. Mas na hora da batalha você fica sozinho, não fica? Tu olha para um lado, olha para o outro, não tem amigo, não tem ninguém. Sabe por quê? Existem guerras que você tem que lutar sozinho. Existem batalhas que é só tua, meu irmão. Você tem que bater no peito e falar, essa batalha é minha, essa guerra é minha. É o Senhor e eu. Não tem pastor, não tem pastora, não tem apóstolo, não tem ninguém. É você e o Senhor. Para você subir de nível, você tem que passar a enfrentar as batalhas sozinho. Existem batalhas lá dentro da tua casa que você vai vencer sozinho. Teu marido não vai saber, tua esposa não vai estar por dentro, teus filhos não vão comprar o barulho com você, vão fugir igual fugiram o exército que se escondeu. Mas você vai ter que ficar de pé e enfrentar face a face a batalha, sabendo de uma coisa, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então Eleazar, ele luta sozinho. Sozinho, não tinha ninguém para guerrear com ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ser valente não significa não ter medo. Significa que tu vai encarar com medo mesmo. Significa que você vai ter medo, mas você vai encarar com medo e vai vencer com medo mesmo as batalhas. Tu acha que Eleazar não estava com medo de sair morto dali? Sozinho, com aquele bando de gente para ele lutar? Claro que ele estava. Mas ele enfrentou com medo mesmo. E não é à toa que o rei Davi, antes de morrer, ele começa a dizer dos feitos desses caras. Fala, olha, os caras que estavam comigo eram bons, eram habilidosos, eram valentes, corajosos. Mas eu preciso falar para vocês de uns que, não tem como não falar. O primeiro matou 800 homens com a lança. O outro matou um monte. E quero dizer mais. Aí você me pergunta, quantos homens Eleazar matou nesse dia, Verônica? Não sei. Sabe por quê? A Bíblia não me conta. Só me conta que um caiu, o outro caiu, o outro caiu, o outro caiu, o outro caiu morto. Todo mundo caiu morto. A única coisa que a Bíblia me conta, não me conta a numeração que Eleazar matou, mas me conta quem continuou de pé. E quem continuou de pé foi Eleazar, porque o Senhor era com ele. Então eu quero te dizer uma coisa, não importa a quantidade de lutas que a gente enfrenta, importa que a gente vai continuar de pé. E Eleazar, ele se cansa naquela batalha, porque era muita gente para ele matar, era muita gente para guerrear, e ele sozinho. E a Bíblia vai me dizer que ele guerreou tanto a ponto da sua mão ficar cansada.
estava cansada, mas agora ele quer soltar essa espada, porque ele está cansado, mas não consegue soltar. Não consegue, ele tenta uma vez, não consegue. A espada está grudada aqui na minha mão, e agora? Tenta de novo, mas não consegue. Agora eu vou conseguir largar essa espada, porque não dá mais, eu estou cansado. E a espada agora está presa na sua mão, a ponto da sua mão ficar grudada na espada, de forma que ele não consegue mais desprender seus dedos da espada. Aí a gente começa a estudar, a gente vê alguns estudiosos falando que pode ter sido uma cãibra. Outro diz que pode ter sido porque o sangue das pessoas que ele matou secou entre os seus dedos e grudou a ponto de ele não conseguir soltar a espada. Inúmeras ideias aí dos estudiosos, dos historiadores. Mas o que eu preciso entender é que esse cara não largou a espada por nada. E o que é a tua espada? Quem é a nossa espada? Você sabe quem é a sua espada? Tu sabe quem é a tua espada? Então levanta a tua espada aí que eu quero ver. Tu tem espada, irmãos? Então levanta aí que eu quero ver. Glória a Deus, a gente tem espada. E com a espada na mão, a gente vence qualquer parada. Não adianta, pode vir o guerreiro que quiser, o valente que quiser, porque com a espada na mão, a espada não pode desgrudar da mão, não pode desgrudar do nosso coração e nem da nossa mente. Tem que estar firme em nós, como a extensão do nosso corpo. Imaginem se nós usássemos a Bíblia como nós usamos o celular. Já parou para pensar como é que seria? Ou então que você lesse no celular a palavra, tanto quanto você pega o celular, né? A palavra precisa estar cítrica em nós, no nosso caráter, na nossa vida, de forma que é uma extensão do nosso corpo, é como se fosse um membro, não tem como tirar, não tem como arrancar. Cara, queriam tirar a espada da mão de Eleazar, mas não dava, estava grudado. Os caras tentaram tirar, mas não dava, porque estava grudada na mão dele. Porque quando veio o cansaço, o desânimo, a vontade de desistir, ele pensou assim: eu não posso parar. Existe algo muito maior que me representa, que não vai me fazer parar. Eu não vou perder para esses camaradas. Eu vou continuar lutando. E quando dava vontade de parar, aí que ele lutava mesmo e matava os guerreiros inimigos. Então o que eu quero te dizer, irmãos, quando der vontade de parar, quando der vontade de desanimar, pega a tua espada, vai para o joelho, começa a orar. Antes de desanimar, fala para o Senhor: não estou aguentando mais. E Deus vai te dar ânimo para continuar a lutar. Nós não fomos chamados para parar. Nós não fomos chamados para desistir. Nós não fomos chamados para abrir mão, parar de lutar, parar de guerrear porque estamos cansados. Você pode até se cansar, mas não pare de guerrear. Te é permitido cansar, porque você é humano. Você pode estar cansado hoje, mas não para de lutar. Sabe por quê? Quem nos garante a vitória está conosco nessa batalha, nessa guerra, nos fortalecendo, nos dando ânimo e nos ajudando a continuar. Você não tem um compromisso somente, entenda algo, com uma instituição, com 4 paredes. Você não tem compromisso somente com religião. O que te comove, o que te move para frente é muito maior. Então não é permitido desistir. Tá doendo, tá ferido, porque guerrear causa feridas. Guerrear traz feridas, traz dor, sangra, traz cansaço, traz vontade de chorar, mas não pode trazer vontade de parar. Não pode trazer vontade de chutar o balde, largar tudo, desistir, porque você sabe que você está lutando por uma causa muito maior. Tem vitória para você e Deus está te capacitando para continuar e ir até o final. Irmãos, imaginem uma corrida
E você agora deu largada nesta corrida. E junto com você tem inúmeras pessoas que também estão correndo. E quando chega um determinado ponto desta largada, desta corrida, a vontade que te dá é de parar e desistir. Porque você está cansado e a corrida faz cansar. Só que você lembra que lá na frente tem um prêmio muito precioso, muito grande, valioso demais, que você luta por isso há muito tempo. E você não pode desistir daquilo, porque é algo que te impulsiona a continuar. E você vê algumas pessoas no caminho desistindo e parando e deixando de correr. Mas você pensa assim, lá na frente tem um prêmio para mim. Lá na frente tem um prêmio para mim. Eu estou cansado, eu estou morrendo, eu estou aguentando mais, mas eu vou correr porque lá na frente eu sei que tem um prêmio para mim. Aquelas pessoas que pararam pelo caminho só vão ouvir dizer do prêmio. Só vão ouvir falar quem ganhou a vitória, quem ganhou o prêmio. Mas você continuou até o final, morrendo. Chegou lá na frente morrendo e conseguiu vencer. Morto praticamente, mas venceu. Você é digno desse prêmio. Você é digno dessa medalha. Você é digno dessa promessa. Você é digno da tua vitória. Sabe o que eu quero te dizer com isso? A vitória não está no começo. No começo muita gente começa a correr. Muita gente começa numa faculdade, a sala começa lotada. O seminário, a turma começa lotada. A corrida começou. Na metade vai parando um, vai parando o outro, vai caindo um, vai caindo o outro. Os problemas chegam, desânimo vem e não tem mais. Daqui a pouco vai diminuindo a turma, vai minguando, vai ficando pequenininha. Na formatura, todo mundo chegou? Na formatura, todo mundo chega? Só chega quem permaneceu até o fim. Só é digno de levantar o canudo quem continuou até o final. Então eu tenho algo para te dizer. Não para no início da caminhada. Não para na metade da corrida. Só para quando terminar. Porque você vai ser digno de levantar a coroa naquele grande dia e dizer: valeu a pena correr até aqui. Valeu a pena guerrear. Não desiste. A palavra dessa noite para você é: independente das circunstâncias, independente das batalhas, independente da guerra, porque só Deus sabe o que você enfrenta. Tu é guerreiro, tu é valente, você é corajoso. Só está aqui hoje quem é corajoso, porque servir ao Senhor não é fácil não. A gente precisa abdicar de muita coisa, não é não? E quando o velho homem quer ressuscitar? A gente não precisa abdicar? Tanta coisa a gente tem que abdicar. E a vontade de rodar a baiana? Não pode. Não pode rodar mais a baiana. Não pode. Não pode. Você tem que abdicar. Então você é corajoso. Você é corajosa. Você é valente. Você é guerreiro. E Deus conta com os guerreiros. Deus conta contigo, Deus conta comigo para essa batalha, para essa caminhada, para essa corrida. Lá na frente tem vitória para nós. Então não desiste. Tem vitória para tua família. Não abre mão do teu marido atribulado não. Foi Deus que te deu, foi você que pediu. Agora aguenta até o final. É até o final. Dos teus filhos, não abre mão não. Nós não fomos chamados para abrir mão. Não fomos chamados para entregar de bandeja para Satanás tudo aquilo que Deus nos deu para cuidar, para amar, para proteger, sabe? A terra é nossa, então está na hora de você regar, de você plantar, para você colher. Não abra mão do que Deus te entregou. Existe um exército esperando você desistir e entregar tudo de mão beijada para Satanás. Mas você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para desanimar e nem para abrir mão. A corrida está aqui. Você está aqui ainda. Enquanto houver vida, você vai ter que lutar. Que isso, Verônica? Está falando sério? Não vai chegar a bonança? Não, agora não. Agora não. Enquanto nós houvermos em nós, tiver em nós fôlego de vida, vai ter batalha para travar. Vai ter guerra para você vencer, para você lutar. Assim como os valentes de Davi.
que não desistiram fácil, não entregaram fácil. O interessante dessa palavra, e eu estou finalizando, é que Eleazar, ele fica lá, e ele luta sozinho, ele mata aquele exército, ele não desiste, cansado, ele continua ali de pé, ele não foge, ele não se esconde, mesmo cansado, diante da circunstância difícil, ele se mantém de pé, com a sua espada em suas mãos, a sua mão ali grudada. A Bíblia diz que aqueles camaradas que fugiram, sabe, lá do início da história, do exército, que se esconderam, onde eles estão agora? Onde que eles estão agora? Estão tudo escondido. Mas quando eles olharam assim, ó, que viram um monte de gente morta, e Eleazar de pé, eles falaram assim: opa, tá na hora da gente voltar lá. O cara venceu, vamos lá, vamos lá. E a Bíblia me diz que eles voltam para poder levar os despojos da guerra, os corpos dos mortos, para levar tudo que sobrou de uma guerra que eles não lutaram, de uma guerra que eles não guerrearam. Quem guerreou? Eleazar. Mas quando Eleazar olha para o lado, que os guerreiros estão pegando os despojos da guerra, ele diz assim: quem sou eu para falar alguma coisa? Quando lá atrás eu não era nada, não era ninguém, ninguém dava nada por mim. O rei olhou para mim e falou: eu vejo um potencial nesse cara. Esse cara ainda vai dar caldo, e eu vou dar uma segunda chance para ele. E Davi deu uma segunda chance para Eleazar, assim como deu para os outros. E quem era ele agora para poder dizer: vocês não têm o direito de pegar o que tiver que pegar? Ele estava ali só agradecendo a Deus que deu vitória, a Deus que deu forças para ele continuar até o final. Ele nem queria saber do resto, ele só queria saber que ele estava de pé, vencedor, vitorioso. Até aqui o Senhor me ajudou, eu estou de pé. Se você está de pé, porque o Senhor tem te ajudado. Aleluia, glória a Jesus. As batalhas são grandes. Se a gente for compartilhar, você vai compartilhar as suas, eu vou compartilhar as minhas. A gente talvez vai chorar. Vamos trocar experiência. Aí você vai me dizer assim: caramba, a tua luta também é grande, hein? Vou te mentir não, hein? Um marido e uma filha doentes, os dois param no hospital direto. Todo mundo conhece a gente no hospital. Vocês acham que isso é bonito, é bom? Não é. Eu odeio chegar no hospital e todo mundo: vocês de novo aqui. Que legal. Não é bom. Mas eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tem guerreado as minhas guerras. Eu sei quem me dá vitória diária. E eu não vou desistir. Eu não vou parar. Não vou parar. Se vocês ouvirem falar por aí que viram Verônica desviada, vocês podem crer que foi fofoca, que isso é história do capeta. Porque é fake. É fake. Porque o meu compromisso é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Que o Senhor dê para nós nessa noite uma unção de Eleazar, para guerrear e vencer e continuar de pé, levando conosco a vitória, e com a espada cravada em nossos dedos, em nossas mãos. O sangue daqueles mortos ficou cravado em nossas mãos, para nos mostrar quem guerreou por nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. Agora eu quero te fazer uma pergunta para finalizar com você. Quem você é? De que lado você está? Do lado dos que fugiram, foram embora e se esconderam, meteram o pé quando viram que a guerra estava grande, formada, o cenário era de morte? Ou você está do lado de Eleazar, que se manteve de pé, mesmo que as circunstâncias fossem contrárias, a guerra era complicada e difícil, mas se manteve de pé, sabendo quem é que luta as minhas guerras? Quem é você? Dos que desistem ou dos que se mantêm de pé? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus nos ensine, que Deus nos
Dê forças para continuar guerreando, batalhando. E quando der vontade de desistir, lembre-se desse homem, que ele tinha tudo para desistir, tudo a favor dele para ele desistir, mas ele não desistiu. Ele foi até o final.